Ai, que delícia, né, gente? Quanta coisa boa que a gente percebe aí dentro desse contexto da Zen, né? Sempre tá plantando aí o melhor para você, ligado realmente aos óleos essenciais, ligado realmente a esse cuidado. E esse mês de outubro, direcionado a esse mês das crianças, e o mês de outubro tem tanta coisa boa, né? São tantas datas comemorativas aí que a gente tem. Então, dá uma olhadinha no site da Zen, olha lá com carinho e perceba quanta coisa você também pode estar adquirindo, tá certo? Muito bem, o programa de hoje ele está muito especial, um programa voltado aí à nossa criança, já tem uma roda de conversas com crianças, vai ser lindo esse momento, tá todo mundo ansioso aqui para esperar esse momento da roda de conversa com as crianças, mas antes, ela já está aqui, né? A doutora Gisele Barbosa, boa tarde, doutora. Diana, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, encantada com você. Encantada, né? Nessa laço maravilhoso. Se eu soubesse, a gente teria vindo com os meus laços também, que eu tô cheia dessas coisas também. Sabe por quê, doutora? Quando eu era pequena, minha mãe colocava muitos laços. Eu era uma criança de laços. E aí, quando a gente foi fazer esse programa, eu falei assim, eu vou aqui, né, me remeter ao que Dona Evelina colocava na minha cabeça. Então, tá aqui a homenagem à minha mãezinha, que cuidou aí das suas crianças também, né? Parabéns pra ela. Mas você sabe que Deus é tão bom que me deu 2 guri, né? Olha lá. Que se fosse menina também ia... Tá cheio de laços, só lá. Assim. Tá barato, né? Muito bem. Doutora, nessas mudanças, né, da vida e nas mudanças climáticas, né, que a vida é em movimento, a natureza também está no movimento contínuo aí, né? E assustador às vezes, assustador, né? Sim. Quais são as dicas de hoje, doutora? Ana, hoje eu vou falar sobre as doenças respiratórias na infância, aproveitar essa pegada, né, de Dia das Crianças amanhã. E eu quero falar para vocês como que a gente reconhece uma gravidade em uma doença respiratória. Tá. Porque às vezes as mães ficam tão apavoradas, né? Apesar da gente ter essa internet, um monte de coisa na internet, mas a internet não é o filho da gente, né? Então quando a gente vê o filho da gente ali, a gente perde o chão e corre para um hospital. E às vezes não tem tanta necessidade de correr esse risco de estar ali num ambiente com risco de Covid, essas coisas. A gente pode às vezes até tratar em casa, né? E tem muitas, né? Quais são as principais doenças respiratórias na infância, doutora? Eu vou falar das mais comuns, Sim. Ana. Então, assim, o mais comum é o resfriado comum, tá. Né, as faringites. Então, as faringites geralmente são relacionadas a um vírus chamado sincicial. Esse vírus, apesar do nome ser bonitinho, fofinho, ele pode evoluir para uma coisa mais grave. Mas, geralmente, na grande maioria das vezes, é só aquela questão da tosse na criança, aquele nariz escorrendo, super simples de se tratar, muito líquido, muita aguinha de suquinho de laranja, água, chazinho das avós, né, com melzinho, que aí a criança consegue se recuperar sozinha, que a gente tem toda essa imunidade para isso, né? Então, assim, com relação ao narizinho, às vezes entupido, fazer uma lavagem com soro fisiológico, às vezes só pingar as gotinhas. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de lavar nariz. Tá. Nossa, meu filho entope o nariz, eu chamo o Ricardo para lavar, aquela situação de colocar a seringuinha e enfiar Ai, meu Deus, que me agonia, gente. Se você é igual a mim, só de pingar umas gotinhas de soro fisiológico no nariz, ele sozinho consegue soltar, tá bom? Mas se você consegue fazer a lavagem, é legal também, tá. Que aí vai tirando uma quantidade maior de forma mais efetiva, né? E se você quiser comprar também o Inala da Zen, também é melhor ajuda, ainda, né? Muito super legal. natural, Perfeito. Né? Antigamente só tinha Vic, né? Só, agora né? a gente tem agora tem toda essa parte natural, que não tem necessidade de remédio. Exatamente. Eu gosto muito de trazer aqui, Ana, coisas que não tem tanta necessidade de remédio. É bom. Eu sou um pouco anti-remédio, sabe? Vocês vão perceber isso com o tempo. É muito bom. Mas tem hora que não tem jeito, né? Então, o segundo quadro seria relacionado à asma. Certo. Então, a asma, na verdade, é uma inflamação de toda essa árvore brônquica, que já vem para um pulmão mais inferior. A parte mais interna do pulmão, né? Então, a gente tem toda essa via aérea superior, que é essa que a gente percebe, e a via aérea interior, que é mais, como o nome fala, interna. Então, essa parte interior, ela inflama quando a pessoa é asmática. E isso é uma inflamação causada por várias coisas, tanto a possibilidade de vírus e bactéria, como também a parte atópica, que são as alergias. Então, o contato com alérgenos como poeira, pelo de animais, se a pessoa tem esse tipo de reação, pode desencadear uma crise. Aí a gente já entra em um outro tipo de sintoma. Entendi. Então, pode ter esses que eu falei, a tosse, o nariz entupido, mas já tem o quê? A falta de ar, né? Que a criança fica mais quietinha, né? Ela tem dificuldade para falar. Se é uma criança menorzinha, ela tem dificuldade para respirar, né? Então, começa a aparecer alguns sintomas mais graves relacionados a isso, dependendo do tipo da crise, é o tipo do sintoma que a gente vai ter. Entendi. Né? E aí, de acordo, né, com
com esses sinais que a criança realmente vai, né, nos trazendo, os pais têm que realmente ficar atento. Quando que realmente é o momento de ir para o hospital, doutora? Então, com relação à falta de ar, nesse caso da asma, a gente observa a respiração dela. Então, a respiração fica mais, geralmente a pessoa fala carregada. É uma respiração com mais dificuldade, porque a impressão que a criança tem é que o ar não está entrando. Geralmente o adulto que é asmático também sabe disso. Então, o ar, você respira, mas o ar não entra. Então, o que a pessoa faz? Ela aumenta a frequência da respiração para ver se esse ar entra. Então, a gente fala assim, uma taquipneia, um aumento da frequência da respiração. Então, a criança, quando é bebezinho, ela faz algumas técnicas musculares reacionais, tá, gente? Não, a criança não pensa nisso. É reação. Então, a musculatura de toda a árvore respiratória começa a aumentar. Então, você vê essa parte da criança afunda. Entendi. Entre as costelinhas começa a fazer um afundamento. E às vezes até o afundamento diafragmático, a barriguinha faz um movimento de entrar. Porque é essa sensação do tentar puxar o ar. Então, a musculatura acessória, ela vai tentar auxiliar essa criança a respirar. É um sinal de gravidade intenso. E aí tem que ir para o hospital mesmo. Correr para o hospital. Nossa, e outra coisa também, às vezes a boquinha fica roxinha, sabe? A criança fica muito apática. Quietinha, né? Quietinha, a mãozinha começa a ficar mais geladinha. É importante. Febre, né? Às vezes, né? A febre é um item que eu vou falar para você por último. Por quê? Mas eu vou falar agora, já que você falou. Porque a febre mais assusta do que está relacionada à gravidade. Então, a febre, geralmente, ela ser alta ou ser baixa não indica gravidade nas doenças respiratórias, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, é mais uma questão de assustar os pais. A gente fica apavorado, às vezes tem 40 graus. Se você conseguiu dar um remedinho e a criança melhorou, beleza, não significa gravidade daquela gripe ou gravidade daquela asma. O que indica gravidade é essa questão da falta de ar e da respiração. Que é realmente o momento para poder correr, né? Isso. Agora, se for uma febre que a criança ficou apática também, uma criança ficou molinha por causa da febre, também é importante levar, porque às vezes o remedinho em casa não vai ser suficiente. Perfeito. Muito bom. E como que a gente pode prevenir essas doenças, assim, respiratórias? O que os pais, enfim, podem estar fazendo para ajudar tudo isso, doutora? Olha, a prevenção está relacionada muito ao ambiente. Né? Então, assim como as bactérias e vírus vêm da poeira, a própria crise em si de algumas doenças respiratórias mais graves vem também desse quadro, né? Alérgico. Então, assim, evitar ambiente sujo. Então, limpar a casa. Então, em vez de espanar um móvel ou varrer a casa, eu prefiro que vocês façam o quê? Passe um paninho no móvel molhado, com álcool, né? Que já vai tirando todos os ácaros. Deixa a casa bem aberta, bem arejada para entrar o sol. Né? Em vez de passar a vassoura, vai passar um pano no chão para que essa poeira não levante. Ah, doutora, mas a minha casa é chão batido. Joga uma água, não precisa ficar levantando essa poeira. Joga uma água, já passa aquele rodo, já é suficiente para limpar o chão. Então, assim, evitar os momentos de subir essa poeira dos móveis e da casa. Porque quem já tem alergia, qualquer coisinha já vai... desencadeia a crise. Sim, isso é muito importante, né? E às vezes o clima, quando está seco também, é importante a gente... Umidificar o ambiente, observar sempre. Isso, né? Se você tem toda essa questão da ansiedade junto, pode colocar a parte da zenbotânica junto do seu umidificador. Ah, não tem umidificador? Coloca uma toalha molhada no quarto onde você dorme, no ambiente onde você convive, na sala, no quarto, no seu trabalho, uma toalha molhada já é suficiente, não precisa ter umidificador. Essa situação já ajuda, né? E também, Ana, evitar fumar perto de criança. Então, a gente tem, infelizmente, o índice de tabagismo não está caindo, né? Muito pelo contrário, está aumentando. E isso para a criança é prejudicial. Então, além dela fumar junto do adulto, né? Ela ainda pode desencadear essas crises de falta de ar na criança. É bom a gente ficar atento, né? Porque a criança também precisa ir desses cuidados e a gente realmente tem que observar, ficar atento e realmente fazer o melhor para elas, né? Eu acho legal esse do banho da Zen, da Lu, que a criança tá com aquele nariz entupido, aquela coisinha ruim. Como você, ajuda? Antes de dormir, coloca lá no banhozinho, ela vem aquele vaporzinho gostoso, aquilo ali a criança consegue dormir, gente, né? Isso é muito Dá aquela importante. Desobstrução nasal, é muito legal. Eu adoro esse produto dela. E a gente Acho que vale a precisa pena. realmente olhar para esses momentos, para esses produtos, para tudo isso que a saúde realmente está necessitando. Às vezes a gente compra tanta bobagem, né, que não é necessária, e a gente esquece de cuidar dessa parte do respiratório.
território da criança, né? E como é importante. Muito. Né? Ai, muito legal, doutora. Gratidão pela presença em mais uma Obrigada, semana, amei, viu? Amei, tá lindo, Até semana que viu? vem. Pega um Parabéns. docinho. Eu também posso? Vai, alimente a sua criança interior. Pega seu docinho. Deus abençoe, viu? Ai, linda. Grande beijo. Ó, gente, eu Isso. vou pegar esse aqui, ó. Pega um docinho. Beijo pra vocês, viu? Muito bem, legal. Gratidão, viu? Ai, que delícia, gente. Seguimos aí com o nosso programa e já nós vamos organizar aí a nossa roda de conversa com as crianças que estarão aqui com a gente. Hoje nós vamos receber o Bernardo, o Arthur e a Pietra, que vão estar com a gente contando aí, conversando de uma forma assim bem gostosa realmente, de ser criança. Como que essa criança realmente enxerga aí o nosso mundo, tá bom? Então já estamos aqui com as crianças.